Segundo o psiquiatra Rodrigo Bressan, a mente é um conceito filosófico. Não é possível ainda pela ciência criar uma relação entre o cérebro e a mente. A memória cerebral ela é o resultado das nossas experiências. Mas a forma com que essas memórias elas vão sendo gerenciadas, gestadas, o que nos leva a formar o pensamento é algo que ainda não é bem claro. Então a mente, por isso o Rodrigo Bressan fala que a mente é um conceito filosófico. O que a gente entende hoje é que o pensamento gera emoção influencia a ação e a ação impacta no resultado. A gente sabe também que a nossa memória, e aí é que tem esse ponto da não compreensão dessa relação entre mente e cérebro, né? Porque a nossa memória ela é seletiva, a nossa memória ela é traiçoeira e ela é amiga do nosso ego. Por que ela é seletiva? Porque ela vai selecionar arquivos que tragam prazer. A grande dificuldade do nosso cérebro é lidar com a dor, com o sofrimento. Então tudo aquilo que traz dor, que traz sofrimento, foge. Vamos pegar um exemplo da Bíblia como um livro comportamental. O povo hebreu, eles estavam no Egito como escravos, e aí eles saem para a liberdade, eles atravessam o Mar Vermelho, e a qualquer momento onde eles tinham uma percepção de dor, uma percepção de escassez, uma percepção de sofrimento, eles lembravam do estado deles lá no Egito. Mas eles não lembravam do trabalho forçado, eles não lembravam do aprisionamento, eles lembravam que eles tinham, por exemplo, um suprimento diário de ração. Sabe? Então, é nesse sentido que ela é seletiva. E por ser seletiva nesse sentido, ela se torna também traiçoeira. Porque ela vai nos trair. No caso do povo de Israel, ela dizia que se eles voltassem para o Egito, eles iam voltar para a escravidão. Então, nesse sentido, ela é traiçoeira. E ela é amiga do nosso ego, não do nosso ego real, da nossa self, que nem eu sou, mas do nosso eu ideal, daquilo que eu idealizo de mim. Na verdade, se a gente for pensar, por exemplo, nas redes sociais, é por isso que as redes sociais elas fazem tanto sucesso, porque nós projetamos o nosso eu ideal a todo tempo nas redes sociais. A gente posta uma foto, mas essa foto ela é uma entre as N fotos que nós tiramos e até que nós encontrássemos uma foto que nos agradasse e que não só nos agradasse, mas nos desse um entendimento que aquela foto iria agradar quem fosse acessar aquela rede social e ver aquela postagem. Então, a nossa memória ela é seletiva, está explicado, por isso ela é traiçoeira, e ela é amiga do nosso ego ideal, do nosso ideal de eu, porque o nosso ideal de eu quer de nós. E quer dos outros, na verdade. Ele quer que nós sejamos reconhecidos. Ele quer que nós sejamos amados. E ele quer que nós sejamos aceitos de forma total. E para isso, a gente precisa recalcar desejos, recalcar instintos. A questão toda que traz essa confusão de papéis, e aí eu vou falar agora a partir de uma perspectiva bíblica, né? Ela já vem dessa confusão de papéis, desse egoísmo que foi criado por conta do pecado, né? A proposta da serpente no Éden era que o homem ele fosse igual a Deus, né? Então, que o homem fosse o Senhor de si mesmo, o Deus de si mesmo. O problema é que isso é impossível, né? Há milhares de anos o ser humano ele tenta ser senhor dos seus desejos, das suas vontades, e ele se frustra em todo tempo, né? É impossível. E aí, não conseguindo ser o Deus em si mesmo, então ele não consegue se encontrar, né, nesse conjunto social que a gente vive. A isso a psicanálise chama de confusão de papéis. Mas por que eu comecei falando sobre a mente como um conceito filosófico? Porque a mente, na verdade, ela é um estudo do conhecimento do homem, das suas necessidades e das suas vontades, dos seus desejos. Por isso que a Bíblia fala que o coração do homem é miseravelmente corrupto, né? Ele é enganoso e miseravelmente corrupto. Percebe que quando eu penso num coração enganoso e esse entendimento antigo que existia, que as emoções, que as sensações, que a mente funcionava aqui no coração, traz a mesma ideia que eu falei no começo, de uma memória que é seletiva, que é traiçoeira e que ela é amiga do ego, ela nos engana em todo o tempo. Então, nós somos enganados. Porque é impossível viver num mundo caótico como o que nós vivemos
e não passar pelo sofrimento. A questão não está em passar pelo sofrimento, mas a questão está na esperança. O que acontece, na maioria das vezes, é que nós queremos o prazer imediato, nós queremos ser escravos, nós nos colocamos como escravos dos nossos desejos. A gente vive esses impulsos e essas pulsões, porque o que acontece, na verdade, é que nós não conseguimos ter esperança. Não uma esperança fantasiosa, isso todo mundo tem, mas uma esperança racional e real. A falta dessa esperança racional e real é que nos leva, então, a querer ser imediatistas. Porque nós precisamos experimentar tudo, vivenciar tudo e sem passar pelo drama. Quando nós temos agora de forma racional um entendimento que é impossível não passar pelo sofrimento em momento algum, porque existem várias situações na vida, a maior parte delas a gente não consegue gestar, a gente não consegue gerenciar. Né? As questões de luto, de perda, de quebras de relacionamento, de doenças, a gente pode até tentar, mas a gente não consegue fazer uma gestão ampla disso. Então, o sofrimento ele é real, ele é constante, mas o que vai fazer com que nós experimentemos assim, uma paz em meio à dor, uma paz em meio ao sofrimento, é a esperança. É eu entender, como a Bíblia fala, que a nossa leve e momentânea tribulação, né, ela vai gerar, talvez a partir dessa dor mesmo, um tempo de graça, um tempo de paz. A questão é que a gente confunde felicidade com alegria. Né? A felicidade é uma fantasia, é uma percepção de prazer. Então eu estou num ambiente onde estão todos rindo, todos brincando, numa festa, eu estou rindo também. Mas é uma percepção, eu posso ter chegado triste naquela festa e ao momento que acabar aquela festa eu saio triste de novo. Que é diferente da alegria. Porque a alegria é um estado mental, um estado emocional, um estado de espírito que vai me fazer conseguir enxergar graça, enxergar prazer em todas as circunstâncias. E entender que enquanto a história não acaba, existem possibilidades de crescimento. E o próprio sofrimento, ele traz em si um crescimento, uma maturidade, uma experiência que vai nos colocar mais fortes, mais preparados para os próximos níveis. Para poder terminar esse vídeo, eu queria fazer uma reflexão, de novo, a partir da Bíblia, do porquê que o homem original ele estava nu. Né? Quando a gente olha algumas questões que às vezes passam despercebidas, né? O porquê do homem estar nu? O porquê de Deus dar ao homem o desígnio dele nomear todos os animais e todas as espécies da natureza, mas Deus não deu nome nem a ele nem à mulher. Era do macho a do fêmea. Né? O barro macho e o barro fêmea, humano, homem ou humano, mulher. Por quê? Porque eles tinham tudo que eles precisavam em Deus. Eles tinham tudo que eles precisavam naquele relacionamento, naquela ordem que foi estabelecida. O pecado traz escassez. O pecado traz dor. O pecado traz ansiedade, traz tristeza. O pecado ele traz com ele todos os tipos de males. O que é pecado? Pecado é perder o alvo, é perder o objetivo, é perder o propósito. A gente precisa parar, muitas vezes, de tentar vender o nosso estereótipo, né? Essa casca, parar de defender essa casca, fazer uma análise introspectiva de quem nós somos. Falar várias coisas, e já houveram vários filósofos, vários estudiosos da mente do homem, várias teses científicas, mas somente aqui, na palavra de Deus, é que a gente pode fazer uma conexão direta com quem nós somos e de onde nós viemos. É isso.